seja muito bem-vindo ao Fora de Série Especial Israel, aqui direto da Terra Santa. Hoje nós estamos no deserto de Zif, que fica ao sul de Hebron. Teria sido aqui nessa região que Nabal viveu com sua esposa Abigail, dois personagens bíblicos muito importantes na história de Davi. E o Miguel está aqui com a gente novamente para falar um pouquinho mais sobre essa região. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, estamos numa região que pouquíssima gente conhece em Israel. Entre Hebron e o deserto do Negev, caminho para o deserto de Paran. Muitas histórias relacionadas com Davi aconteceram exatamente nesse caminho. Daqui ele vai para o deserto de Paran, por aqui ele volta. Este caminho que nós estamos aqui, atrás de uma estrada moderna, é o mesmo roteiro do caminho dos patriarcas, que ligava Hebron até Berseba, no deserto do Negev. E mais incrível ainda é ver que aqui atrás de nós estão os vilarejos de Carmel e Maon, os dois vilarejos descritos na Bíblia. Um homem de Maon com negócios em Carmel, está falando de Nabal, uma história incrível, uma história trágica de amor, porém uma história que mudou tremendamente a condição econômica de Davi e tornou a sua família ainda mais próspera. E a gente quer saber se a galera que está aqui com a gente conhece essa história. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você conseguir comentar aqui no nosso bate-papo se você conhece essa história de Nabal, Abigail e depois, posteriormente, do casamento de Abigail com Davi. Porque Nabal ele era um homem muito próspero, mas também ele não era um bom marido para Abigail, né, Miguel? Nós estamos numa região extremamente rica, ao sul da Judéia, ideal para trigo. Então aqui Nabal podia ter uma grande quantidade de trigo, não é uma região muito montanhosa. O texto diz que ele era um homem muito próspero, a tal ponto que quando Abigail vai levar coisas para Davi, é uma grande quantidade, muitos jumentos carregados foram utilizados para isso. E a história de Abigail é uma história incrível. Talvez o marido dela fosse o que ele era em termos de riqueza, justamente por causa da sabedoria desta mulher incrível. É porque quando a gente lê a história, então a gente vê que em um dado momento Davi protege Nabal e seus homens ali, né? E posteriormente Nabal reage de forma irônica quando ouve falar de Davi e quando Davi precisa talvez de uma ajuda ali de Nabal. É verdade, Davi quando está protegendo a Nabal, ele provavelmente já está aí quase que no final da perseguição de Saul. Depois que os homens se juntaram a ele em Adulam, ele já tem bastante homens, cerca de 400 a 600 homens, depende exatamente do período que ele estava. E Davi protegeu Nabal lá no deserto de Paran, que era uma terra controlada pelos amalequitas. E olha, isso tem um preço muito caro, eu precisava alimentar esses homens, dar água. Agora Davi pede somente um pouquinho daquilo que Nabal poderia talvez retornar para ele. Mas Nabal se mostra extremamente arrogante e incapaz de entender alguém que tanto lhe ajudou. Isso a gente pode trazer um pouco para essa questão, né? Nabal sabia quem era Davi, né? Toda Israel já conhecia Davi nessa época, né? É verdade. Nabal, inclusive, diz ironicamente que agora qualquer um que junta alguns tristes e desarraigados do rebanho acaba se dizendo ou se autodenominando rei. Mas o fato é que Davi nunca se autodenominou rei. Ele sempre ouvia dos outros que ele seria o rei de Israel. E quando a gente fala aqui dessas terras que você trouxe a gente, Maon e Carmel, eram terras de Nabal, então, as duas terras. Isso. Nabal era considerado um príncipe de Carmel. Para uma pessoa ter a sua moradia em um vilarejo e ter os negócios em outra colina, e isso representa que ele era provavelmente o dono de toda esta colina e de todas as terras que conectavam esses dois vilarejos. Um era tipo uma área industrial e o outro a área residencial. E Nabal era muito rico. Nós vemos isso também pelo número de servas que Abigail tinha, que é relatado depois. E hoje em dia aqui se preservou e a gente não vê mais cidade, não vê mais vilarejo aqui, né? Isso foi... É verdade, mas ainda se subirmos a colina ali de Maona, a gente pode ver algumas ruínas, tá? Dentro mesmo do vilarejo de Carmel
tem algumas ruínas, porém muitas casas de palestinos foram construídas em cima das ruínas, o que complica muito a escavação, apesar de que algumas escavações foram feitas e comprovaram que realmente os dois lugares são lugares da época de Davi, de cerca de 3.000 anos atrás. Que legal. E foi exatamente nessa região que Davi então volta com seus homens para matar Nabal. Exatamente. E olha, imagina, Davi está vindo do norte de Hebrom e se encontra com Abigail à beira do caminho aqui, de talvez algumas centenas de metros de Carmel ou de Maon. Provavelmente é talvez aqui onde nós estamos. Essa é a colina que nós estamos passando, é o caminho natural, a antiga estrada 60. Não era uma estrada definida, era um caminho que era fácil de passar. Nós estamos aqui entre poucas pedras, uma carroça poderia passar facilmente por aqui e quem sabe, vindo aqui de Hebrom, talvez até nesta colina, observando lá a casa de Nabal, Abigail chega com toda a sabedoria de uma rainha, uma futura rainha, e ela acaba conquistando o coração de Davi. E depois Davi não pode agir de outra forma, a também não se deixar se conquistar pelo coração de Abigail. Porque para quem não conhece a história, para a gente contextualizar, Davi está vindo então com seus homens, né? Abigail sabe a intenção de matar o seu marido, né? Ela foi avisada. Ela foi avisada, então a gente percebe que ela não tem aí um bom casamento, né? Quando a gente lê o relato bíblico, a gente percebe que Nabal não era um homem bom. E ela intervém mesmo assim, e ela assume a culpa, então ela traz alimentos para Davi, e aí Davi então desiste, né, de cumprir isso. O caráter de Abigail, eu costumo dizer que ela era uma mulher com o caráter de uma rainha. Por quê? Porque ela era capaz de entender o que realmente significa amar. E às vezes amar é se colocar no meio do fogo por alguém que a gente ama. Foi exatamente isso que ela fez. Ela arriscou sua própria vida para o homem que ela sabia que não tinha um caráter lá grandes coisas, mas ela se arriscou, porque o desejo dela não era só preservar o marido dela, mas preservar também talvez todo o vilarejo, toda a sua família e todos os seus bens. Com isso, ela conquistou uma posição nobre nas heroínas bíblicas. Verdade, né? Quando a gente fala de sabedoria, né, eu acho que tem muito a ver com a postura dela. Né? Ela não agiu pela emoção, ela agiu pelo que ela viu que era certo, né, por meio da inteligência dela mesmo, né? E aí, depois disso, Davi desiste, passa-se um tempo, Nabal morre. Isso. E aí Davi recolhe Abigail. Ele decide se casar com ela. Ele decide se casar com ela. E esse casamento, que a gente não sabe realmente qual era o caráter dele, nós sabemos que eles só tiveram um filho, né? Mas essa estrutura do casamento que eles tiveram foi a estrutura da realeza para Davi em Hebrom. Nabal era tão rico, tão bem colocado entre os príncipes de Judá, que quando Davi se posiciona em Hebrom, todos o reconhecem como aquele que deve ser o rei. Então a gente vê que tem uma estrela de Davi ali no que seria o Monte Maom. Exatamente. Tem alguma importância esse símbolo ali? Porque a gente vê a estrela de Davi, tem alguma relação com essa fase, com a história de Davi? Com certeza. Nós estamos aqui ao lado do vilarejo judaico moderno de Maon, bem atrás de você. E os judeus resolveram colocar o nome dos seus vilarejos modernos com os mesmos nomes dos vilarejos da antiguidade. Nós passamos por um vilarejo judaico Carmel e agora estamos no vilarejo judaico Maon. E esses dois vilarejos lembram a história do rei Davi representado ali na estrela. E muitas vezes as pessoas olham para a estrela de Davi e pensam, mas esse símbolo não é da época de Davi. É verdade, esse símbolo não é da época de Davi. Mas esse símbolo é formado por dois triângulos. Observe bastante. Dois triângulos. E o nome Davi em hebraico da Bíblia era um triângulo, uma letra que a gente chama de Vav, que era um cajado, e depois outro triângulo. Ou seja, haviam dois triângulos para se escrever o nome de Davi. E agora nós podemos ver aqui na estrela de Davi, em frente a Maon, ao lado de Carmel, um símbolo do rei Davi. Davi continua conquistando o coração do povo de Israel. Quando Davi, então, se casa com Abigail, depois da morte de Nabal,
Ele está em que período da sua vida? Então, conforme eu falei, ele está na fase final da perseguição. Davi se casou com várias mulheres, talvez a mais próspera de todas fosse Abigail. Ele se casando com algumas mulheres ligadas à realeza e à nobreza, ajudaram ele a fortificar a estrutura social que ele precisava para se estabelecer também como rei de Israel.